Comemoração pelos 200 anos de emancipação política de Alagoas, o estado se desenvolveu no doce sabor da cana-de-açúcar e dela se originou também as delícias feitas nos engenhos. Uma delas a gente vai te ensinar hoje, uma das receitas que tornaram famosas as Irmãs Rocha e que a terceira geração já leva adiante. É sabor, é história preservada, memórias e segredos da culinária da época dos engenhos. A vista para a Lagoa Manguaba é apenas um dos encantos da Fazenda Lamarão, em Pilar. O engenho que funcionava aqui não existe mais, mas a Casa Grande teve toda a estrutura preservada. O piso de ladrilho hidráulico, o mobiliário em estilo colonial, a igrejinha construída dentro da fazenda. Nos quartos, as camas em madeira de lei resistem ao tempo. Acredita-se que a propriedade tenha sido construída no final do século XIX. Se mantém aqui neste engenho, se mantém toda a estrutura dos antigos engenhos alagoanos. E Alagoas iniciou a sua formação social, a sua formação econômica, no verde dos canaviais, né? No mel e no fel social, que também essa estrutura de engenhos, do ciclo dos engenhos em Alagoas, plantou na nossa terra. Esta é a mesa principal da sala de jantar. Tem nada menos que 6 metros de comprimento. Dava para acomodar toda a família para se deleitar durante os banquetes promovidos aqui. E não eram poucos. Aliás, gastronomia é sempre uma referência nas casas grandes das fazendas de engenho. E na Lamarão não era diferente. As portuguesas, nas cozinhas já aqui nordestinas, com as negras africanas, com também as caboclas, já descendentes de índios, começaram a criar uma culinária muito própria. E o açúcar passou a ser o ingrediente principal. Os doces, a experiência das portuguesas aqui com a fartura do açúcar, porque lá na Europa e Portugal, com certeza, usavam mel para adoçar os doces. E aqui o açúcar chegou para desbancar o mel. E essa fartura da culinária do ciclo do engenho passou a ser até segredo de família, que as mães passavam para as filhas e oralmente. A princípio, porque não sabiam ler. E depois, porque passou a ser um segredinho de pé de ouvido de geração para geração feminina. Um dos quitutes preferidos durante as reuniões familiares na fazenda era o sonho. Receita da Dona Ieda, uma das Irmãs Rocha. E a própria quem vai ensinar pra gente a fazer essa delícia, acompanhada pelo neto, o chefe de cozinha Sérgio Jucá. Para fazer o sonho, são necessários 500 ml de água, um ovo e uma gema, uma colher de café de sal, 500 gramas de farinha de trigo peneirada. Para finalizar, o açúcar, que pode ser o refinado ou o açúcar mascavo. Agora é só ficar atento às dicas de Dona Ieda. Água. Um ovo inteiro e uma gema. Uma colherzinha de sal. Posso fechar? Colocar o resto da água. A farinha já está peneirada. 400 ml. Eu vou juntando a farinha aos poucos, embora toda de vez. A massa já está pronta. Vamos colocar nesse depósito, porque é mais fácil de colocar o ferro. O óleo tem que estar antes dele borbulhar. Está quente, mas sem borbulhar. Você tem que deixar o ferro já dentro do óleo quente. E aí o truque é não ir até o final
para poder fazer o formato e soltar depois. Não pode afundar Se todo. afundar, ele deforma. Quando ele estiver na temperatura certa, a massa solta daqui, solta do ferrinho. Se o óleo, ao contrário, ficar muito quente, ele vai criar umas bolhas, não serve. Você tem que baixar. Quando ele começar a criar umas bolhas nos sonhos, você tem que baixar o fogo. Os sonhos já estão prontos. Agora a gente vai passar no açúcar. Você tem que observar quando os sonhos ficar com essas bolinhas aqui, o óleo está quente. Você não pode mais, você tem que baixar o fogo. Porque ele tem que ficar limpinho assim, olha. Olha. Agora vamos passar no açúcar. Açúcar comum, açúcar refinado. Açúcar cristal não presta. Não, não pega. Agora o Serginho vai experimentar um, como eu gosto, com açúcar refinado, sem ser com mascavo. O mascavo fica bom, porque dá aquele gostinho de mel de engenho e não fica tão doce. Mas eu gosto mais. Vamos à melhor parte agora. Torrado. Você ouve, deu outra mordida para ver o barulho torradinho. Gosto de infância? Um verdadeiro sonho. Viu? Uma receita fácil, prática e cheia de lembranças para o Sérgio. Hoje ele é chefe de cozinha renomado, mas não se esquece dos tempos que brincava com os primos na fazenda Lamarão e ficava só na espreita, esperando a vovó Ieda fritar os sonhos para adoçar ainda mais a infância deles. Fazia os sonhos e todo mundo gostava. Era fritando e já tirando, né? Já não deixava nem juntar. Eu fico muito feliz, é um prazer imenso hoje estar com a minha avó aqui cozinhando. De certeza vai ter muitas lembranças boas. Gostado e aprendido, né? E é uma receita super fácil, né? Com uma receita que só leva... Econômica. Que rende muito, rende muito. Quem quiser fazer para vender, acho que é uma ótima oportunidade. Que delícia, né?